Olá, pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma semaninha aqui de reflexão astrológica. Primeira semana de março já, a gente vai falar do período do dia 2 ao dia 8 de março. Gente, é uma semana que tem bastante movimento no céu, mas vai ter um dia aí, 2 dias aí que estão meio murchos, assim, só que aí depois compensa no restante. Nessa semana a gente tem Mercúrio deixando Peixes, ingressando em Áries. Temos 2 momentos de aspectos do Sol também, né? O Sol também já está se aproximando de Saturno, deixando o Saturno ali sobre os seus raios, já ficando mais prejudicada em termos de visibilidade. Vamos entender essa semana, ela tá um pouco estranha ainda, né, gente? Com esse movimento todo pisciano. A gente vai entender como tudo isso funciona. Mas antes é aquele recadinho, né, gente? Se você está assistindo o vídeo aqui e não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ative as notificações para você conseguir acompanhar aqui semanalmente, diariamente, as postagens que eu faço, né? Eu também te convido para se tornar membro, se você gosta de estudar astrologia, porque na seção de membros tem vídeos exclusivos, né? Tem 2 níveis de membros, então tem muita coisa ali. Se seu interesse for aprender astrologia, se você gosta, né, de estudar mais parte técnica ou a parte prática mesmo, né? Aí você pode se tornar membro, tá bom? Agora, lá na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br, tem cursos mesmo, mas são cursos formatados com plano de aulas, né? Tem vários cursos, aí você pode se inscrever por lá também para aprender astrologia. Bom, vamos falar aqui da semana do dia 2 ao dia 8. A gente já inicia a semana com pique total, a lua ingressa em Áries, né? No dia 1, sábado, né? E aí a gente já vai sentindo uma característica de velocidade já desde o sábado. Quando a gente inicia o domingo, a lua tá em Áries, ela tá aqui em 10 de Áries. O primeiro contato da lua com o planeta é a conjunção com Vênus. Só que, gente, no dia 1, no sábado anterior, né? Se você estiver assistindo um vídeo aqui no canal, no sábado, eu sempre posto no sábado, né? É quando Vênus vira a direção para o movimento retrógrado. Então, quando a Lua chegar à conjunção com Vênus no dia 2, meia-noite e 25, Vênus está com a velocidade basicamente zero, tá, gente? Então, muito ruim, né, para o momento de carnaval, assim, né? Porque Vênus significa diversão, entretenimento, satisfação, e artes, e beleza, e amor, romance, as coisas boas da vida, e ela tá com zero de velocidade. E demora um pouquinho para ganhar um pouco mais de velocidade no movimento retrógrado. Então, esse momento que a Lua chega aqui, ela acaba evidenciando Vênus numa condição ruim, né? Então, tenham cautela se você, durante essa virada, né, do domingo do sábado para o domingo, se você estiver lidando com essas atividades de entretenimento, se você estiver pensando em adquirir alguma coisa, pensando em início de atividades no sentido eletivo, acaba não sendo muito interessante. E, gente, Lua e Vênus são astros femininos, né? A gente classifica na astrologia tradicional, que não tem a ver com a opção de relacionamento, tá? Tem a ver com a característica mais ativa e mais receptiva. Então, para o mundo feminino também não é exatamente uma configuração super interessante, né? Então, notícias sobre mulheres, às vezes de forma meio desagradável, ali acabam surgindo também. Para o sentido eletivo, então evitem gastar muito, evitem exagerar na dose da diversão, mantenha atenção, porque é uma configuração ariana e o Áries é cardinal e tem calor, então ele tem uma indicação mais yang, assim, né, mais viva, e acaba sendo uma representação assim também. Um pouco competitiva também no campo do feminino, né, mas não é exatamente uma coisa legal, né. E, bom, também é ruim, gente, porque assim, olha, a gente tinha Vênus aqui no movimento direto, ó, se aproximando desse momento de sextil com Júpiter, que é um aspecto legal, né? O sextil é um aspecto leve. Só que aí, como Vênus vira a direção, ela não chega a esse aspecto perfeito. Ela refrana, né? Como a gente costuma dizer na astrologia tradicional. Então, ela estava seguindo nessa direção para encontrar com Júpiter, de repente, ó, desistiu do caminho. E Júpiter é um benéfico, seria até legal essa influência, mas ela não chega a acontecer, né? O que não é interessante. Também a quadratura, né, entre Vênus e Marte também não chega a acontecer nesse momento, né? Então, Vênus está bem prejudicada aqui e a Lua acaba ativando bem, evidenciando bem esse momento, então tenha cautela. Bom, conforme as horas passam, aí a Lua vai se aproximando do sextil com Júpiter, né? E aí a Lua chega a esse momento. É legal o aspecto, né? A Lua sai da conjunção com Vênus e aplica a Júpiter, 2 benéficos, o aspecto é leve.
É leve, né? Não esperem grandes coisas, mas ele acaba empolgando um pouco mais para assim, soltar as coisas, né? Ele é mais aberto, mais leve, mais assim, voltado para as oportunidades, descontraído mesmo. Então é uma característica de descontração ali na madrugada do domingo, às 2h55, né? Então a gente tem esse perfil mais solto, né? Ele é bom, né? Ele é uma configuração boa. E é legal também para dar uma relaxada aqui, né, gente, né? Fique atento se surgir alguma oportunidade aí, se você tiver acordado, lidando aí com alguma questão, porque pode ser legal, né? Agora, gente, depois desse momento, a Lua chega a uma quadratura a Marte. E quadratura é aspecto difícil, tá? Enquanto Marte estiver em Câncer, toda vez que a Lua chegar a um aspecto com Marte, seja ele bom ou ruim, tem uma recepção para a Lua aqui, né? A Lua, o signo de Câncer é o domicílio da Lua. Nesse caso, também tem uma recepção para Marte, porque a Lua está no domicílio de Marte. É uma recepção forte, só que não elimina uma característica adversa de quadratura. Então, o que se deve ter cautela é porque é um perfil um pouco agressivo, um pouco nervoso, sujeito a embates, tá? Mesmo que assim depois se resolvam as questões, as coisas acontecem primeiro no sentido ruim e depois resolve, né? Então evitem esse momento. A gente vai pegar amanhã ali até o meio da manhã com essa influência forte, ó, desde as 2h55, quando a Lua passa pelo sextil com Júpiter, até as 10h52, que é o momento ápice dessa quadratura. Então evitem os embates, tá? Para início de coisas assim que exijam muita força também não é muito legal, para lutar, brigar, concorrer, não fica muito legal, tá? Não elimina o embate, então tenha cautela. É também uma característica bem chata, né? Assim, eu diria, crítica, assim, né? Então, momento chato do domingo, né? E aí, gente, o que vai acontecer é que depois desse momento a Lua não tem novos aspectos no domingo. Ela vai ingressar em Touro na segunda às 7h36 da manhã. Então, outro período bem longo aqui, né? De Lua fora de curso, tá? Então, desde a manhã do domingo até a manhã da segunda, tá? Agora, no domingo, a gente vai ter um outro aspecto, que é um aspecto do Sol com Júpiter, que é uma quadratura também, tá? Bom, o Sol está em Peixes, que é o domicílio de Júpiter. Então, para Júpiter não é exatamente ruim, só que é uma quadratura. Então, da mesma forma, né? A gente tem aqui deslizes, é uma quadratura de signos mutáveis. Deslizes, desvios, coisas chatas, tá? Que acontecem, depois se resolvem, amenizam um pouco. No sentido eletivo, eu recomendo ter cautela se você estiver dando um passo muito grande, muito ousado em alguma questão, seja qual for. Pode ser um investimento, uma conversa, qualquer coisa. Porque, gente, os mutáveis, eles não firmam muito, eles não têm uma representação de firmeza. Então, às vezes, exagera um pouco na dose, né? Aqui, essa quadratura teria um pouquinho dessa configuração. Agora, o Sol, ele é uma expressão de líderes, né? E uma quadratura com Júpiter não é muito legal, porque isso pode significar aquele momento de opiniões de líderes, colocação de líderes aí meio estranhas, né? Coisas bem alteradas, né? Assim, fora do habitual. O Júpiter também representa o campo de leis, né? Representa também o campo místico, religioso. Então, as lideranças desses ambientes jurídicos, religiosas, também tem que ter cautela aí, né? Porque é uma quadratura e isso fala de escorregar, né? Às vezes exagerar na dose aí de como se coloca também, né? Então acabou sendo também um momento um pouco chato, né? Para início de atividades eu não recomendo, porque mesmo que Júpiter esteja enxergando o domicílio dele, né? É uma quadratura, não recomendo, tá? Bom, 15 e 18 é esse momento, tá? 3 de março, segunda-feira, a gente inicia o dia com Mercúrio ingressando em Áries. Bom, ele deixa aqui esse ponto de dupla debilidade dele em Peixes, ele sai de um campo criativo, abstrato, sensível, né? Entra num campo mais seco, né? Que é o signo de Áries. Quando o Mercúrio ingressa aqui, ele também não tem muito poder, não, olha, só aqui no termo dele que ele vai ter mais poder. Ele ingressa aqui, ele fica numa condição que a gente chama de peregrina, mesmo um sem teto, né? Então, ele não tem muito domínio no signo de Áries, mas em termos de qualidades básicas, é a secura de Mercúrio que fica mais presente. Então, para temas técnicos,
não é exatamente ruim, né? Técnicos, tecnologias, assim, não é exatamente ruim. Para comunicação é tudo bem rápido, tá, gente? Para trânsito, essas coisas todas vão ficando bem rápido, o trânsito natural das coisas, né? Então, durante esse trânsito de Mercúrio em Áries, a gente pode ter, assim, aquelas notícias bem... Chega e depois já esvazia, chega outra, então é tudo muito rápido nesse sentido de notícia, de comunicação, né? É tudo bem rapidinho. É um perfil meio ligadão, assim, né? Meio ligadão. Se bem que ainda Marte está em Câncer, que é um signo da água, ele vai tirar um pouco dessa coisa muito super ligadona, mas a secura de Mercúrio fica mais forte quando ele está aqui no signo de Áries. Então, para o campo das exatas, né, do campo tecnológico, técnico, é um pouquinho melhor, né? A gente tem um pouco mais desse perfil. Bom, e aí, gente, na segunda é às 7h36 que a Lua ingressa em Touro. E a Lua em Touro ela já fica mais acomodada, né? Ao ponto da exaltação da Lua, né? Então já vai deixando o ritmo menos veloz, né? Menos agitado, ele já entra numa calmaria, né? Um pouquinho. E depois que a Lua ingressa em Touro, ela vai ter uma sequência de aspectos de sextis com esses pontos todos que estão em Peixes. Mas eles vão acontecer na terça-feira. Então, na segunda, depois que a Lua ingressa em Touro, a gente não tem nenhum aspecto perfeito acontecendo. Ela tá aumentando a influência do aspecto de sextil com o Sol, tá? Aqui. E que vai ser perfeito na terça-feira. Então, a Lua não tá fora de curso, tá? Na segunda. Ela tem aqui às 6h47, na terça-feira, dia 4, no momento do sextil exato com o Sol. Olha, é uma característica ainda que mantém um clima bem paradão. Não é um potencial assim que vai animar muito para a realização de coisas de grande esforço. Pode ser interessante para relaxar mesmo, tá, gente? Porque o Sol também não tem poder aqui em Peixes, ele também tá peregrino. Então, o aspecto é leve, não vai ganhar nenhum grande dinamismo. É uma coisa muito simples. Aliás, a terça toda vem com essa característica, né? Porque é uma sequência de aspectos de sextil da Lua. O outro sextil da Lua não é com os planetas em Peixes, mas é com Marte aqui no signo de Câncer. E agora é um aspecto legal, né? A gente tinha visto lá no domingo uma quadratura. Esse é um aspecto leve. Ele não tem um ritmo que ajuda muito na realização de muitas atividades, né? Ao mesmo tempo, não tem muita versatilidade. Não tem também assim um clima mais veloz de maneira geral para curto prazo, assim, né? Bom, Marte está em Câncer. E a Lua, estando em Touro, ela está num ponto de debilidade de Marte. Mas como a natureza do aspecto é leve, eu penso nesse sextil mais como manutenção, né? Assim, ele tem um perfil bem mantenedor, assim, bem paradão mesmo, né? A terça vem com esse clima paradão mesmo. E também, gente, depois das 12h25, que é esse momento aqui, a Lua vai ter um outro sextil às 18h37 e agora é com Saturno. Então, ela vem 6h47 no sextil com o Sol, 12h25 sextil com Marte e agora às 18h37 no sextil com Saturno. Então, a terça é um dia bem parado, tá? Se você não estiver trabalhando, vai ser legal para você relaxar. Se você estiver lidando com qualquer atividade, pode ser de trabalho ou não, vai conseguir se manter na atividade que você estiver realizando. Não tem clima legal para mudanças, não tem clima assim muito favorável para grandes ousadias, porque apesar de serem sextis, não tem calor envolvido aqui, então tá tudo bem devagarinho, tá? Só o sextil de Lua com Marte, Marte tem calor, mas ele tá em Câncer, né? E o Câncer não o favorece muito nesse sentido. Então, a terça-feira parece um dia meio mole, assim, sabe? Meio parado mesmo, assim, que seria legal para relaxar ou manter as atividades, né, que você estiver realizando, né? Agora, se você tiver que iniciar alguma atividade importante na terça, como a sequência de aspectos é tudo sextil, não é ruim exatamente, né? Não tem um campo de prejuízo, tá? Agora, depois que a Lua passa pelo sextil com Saturno às 18h37, ela fica fora de curso e ingressa em Gêmeos exatamente no dia 5 de março, às 9h29 da manhã. É um período longo também, né? Quando a Lua ingressa aqui na quarta-feira de cinza em Gêmeos, ela vem um pouco agitada, né? Gêmeos tem calor e é um signo mutável, então a quarta-feira ela chega meio com um clima meio de imprevisibilidade, assim, né?
um pouquinho agitado, né? Inconstante, às vezes acaba gerando aí um pouquinho de dificuldade em manter o passo firme. O primeiro aspecto da Lua em Gêmeos é um aspecto bom, com o Mercúrio, regente de Gêmeos, que está lá no signo de Áries, né? Ingressou em Áries no domingo. Então não é exatamente uma configuração de problema, só que tem uma agitação, né? Como o Mercúrio está em Áries, aqui a gente vê bastante o calor presente, então a quarta já começa com muito movimento ali, desde o meio da manhã, né? Depois que a Lua ingressa em Gêmeos, ela já vem bem agitada. Eu sei que muitas empresas voltam depois do meio-dia, então esse período, então, a gente vai ver assim, tudo meio movimentado, tudo muito agitado. As quartas-feiras de cinza geralmente são um pouquinho mais assim, né? Bom, o momento do sextil entre Lua e Mercúrio é às 15 horas e 1 minuto da quarta-feira. E depois desse momento, a Lua não tem aspectos perfeitos na quarta, ela vai ter na quinta, mas a gente vai ter esse clima veloz aí na quarta-feira, né? Principalmente do meio da manhã em diante. A gente vai sentindo tudo se desenrolando muito rápido, as horas passam rapidamente. Eu recomendo a quarta para atividades mais simples mesmo e que você tenha que fazer assim com mais agilidade, né? Assim, pode ser um pouquinho melhor. Até se você precisar, assim, conciliar algumas atividades ao mesmo tempo, né? Esse clima acaba sendo favorável, como a Lua está num signo mutável, essa versatilidade fica presente no clima. Mas tudo muito mais simples, né? Porque o único aspecto da quarta é com a Lua e Mercúrio, que são os astros mais rápidos, então se dilui bem rapidamente. A Lua vai começar a se aproximar de um sextil a Vênus, né? Esse sextil de Lua com Vênus, ele é perfeito na quinta-feira às 3h21. Aí Vênus está retrógrado, mantém essa agitação, mas é um aspecto fácil, um planeta benéfico, pode até ser uma indicação assim legal, assim, algumas novidades favoráveis para pequenas coisas, assim, pequenas ousadias, né? Pode ser interessante. A Lua vai ter uma sequência de aspectos com benéficos, né? De relação aqui com os benéficos durante a quinta-feira, então a gente tem um clima mais otimista, né? A quinta inicia com um perfil otimista. O momento do sextil entre Lua e Vênus é na madrugada, é 3h21. Mas como a gente tem aquele aspecto entre Lua e Mercúrio na quarta, bem no meio da tarde, a gente vai sentir essa influência do sextil na quarta à noite, né? Aí a gente vai perceber mais. É leve, gente, ela é descontraída, tem um perfil até animado, tá? Não é uma configuração ruim. Se você tiver que ousar um pouquinho, nem é exatamente ruim. E depois a Lua vai chegar à conjunção com Júpiter também, às 7h17 da manhã. Então, a gente tem essa conjunção bem ali no começo da manhã com Júpiter. Olha, ela é bem veloz, né? Signo de Gêmeos, não mantém as coisas, mas tem um perfil de mudança. Se você estiver lidando com alguma mudança, pode ser mudança grande ou mudança pequena, vai até perceber um pouco de facilidade nesse sentido, né? Se você tiver que manter alguma coisa, tiver que se aprofundar em algum dado, pode sentir um pouco de dificuldade, porque esse perfil geminiano, ele é mais aberto, mais yang, ele não tem um perfil de concentração. Então, para se concentrar, pode ser um pouquinho difícil, né? Mas eu até penso também que uma conjunção de Lua com Júpiter em Gêmeos pode ser interessante para aproveitar as coisas conforme elas vão surgindo, né? Se surgir um desvio no que você estiver realizando, aproveita aquilo, se beneficia. Geralmente as conjunções de Lua com Júpiter são otimistas, né? São conjunções favoráveis, ainda mais que quando acontecer essa, a Lua ainda está conectada aqui no sextil com Mercúrio, né? Que é o regente de Gêmeos. Então a gente tem aí uma quinta-feira interessante, ela é favorável, não tem um clima desfavorável. A Lua vai começar a se aproximar da quadratura com o Sol para marcar a fase crescente, né? E chega exatamente à quadratura às 13h21. Bom, aqui já pode deslizar um pouquinho em imprevistos, né? Porque é uma quadratura mutável, daí a Lua fica peregrina aqui em Gêmeos, o Sol também tá peregrino em Peixes. Então a gente tem um perfil que pode ser assim, um momento da fase crescente um pouco inconstante, tá? Se você tiver que mudar algum procedimento, mudar alguma coisa na sua rotina, tem que ter cautela, porque isso foge bem o controle, né? Então, aplicar uma mudança aqui, às vezes a mudança sai muito diferente do que você está esperando. Na verdade, para todo tipo de plano, né? Porque essa quadratura com os luminares peregrinos
ela é bem diferente do projetado, né? Assim, do que você projeta. Então pode acontecer de tudo, mutável ainda, né? É uma caixinha de surpresa, só que a quadratura é um aspecto desafiador. Então aqui é uma caixinha de surpresas ruins, né? Então não é muito interessante, mantenha cautela, tá? Não é um momento muito bom. Mesmo que a gente pense assim, a fase crescente é uma fase boa da Lua, tá aumentando a visibilidade no céu. Sim, enquanto o ciclo da Lua é legal, mas as posições planetárias não favorecem aqui, então tem que ter cautela aí com grandes ousadias. E outro ponto também, né? De novo, o Sol representa os líderes, né? Representa sucesso. E se você tiver que marcar uma reunião para apresentar alguma coisa, eu já não recomendaria esse momento não, tá? Também se você for líder de qualquer coisa, de um projeto, de uma empresa, qualquer tipo de liderança, escorrega muito aqui, tá, gente? Então não vejo como muito legal para grandes divulgações aqui, né? No sentido de mídia, a gente pode ter esse momento aí com essas posições de líderes aí se colocando de uma maneira estranha novamente, né? Esse clima estranho tá presente aí durante todo esse trânsito aí do Sol em Peixes, né? Bem esquisito. Bom, gente, daí a Lua vai chegar na quadratura com o Saturno, que tá logo ali, né? Olha, o Sol já tá muito perto de Saturno, já tá ofuscando bem, Saturno tá combusto. E quando a Lua chegar a essa quadratura com Saturno, esse clima confuso fica muito presente, tá? Evitem lidar com atividades muito complexas, atividades difíceis de solucionar, tá? Porque eu penso aqui que quando você fica lá cavando a complexidade, vai se enrolar, tá? Você vai cavar, não vai achar nada, vai se enrolando cada vez mais. Então, para atividades muito difíceis, seja qual for, tá? Esse momento não é bom, até para conversar, não é muito legal. Geralmente as relações de Lua com Saturno também tem uma indicação um pouco insatisfeita. Então, esse clima de insatisfação fica presente. Agora, mais chato também é que no sentido de clima dá uma paradona, assim, né? Porque a Lua tá em Gêmeos, que tem calor, e é uma indicação do movimento, né? Só que aí quando ela chega a uma quadratura com Saturno que super mole ali em Peixes, meio que dá uma parada, né? Então, em termos de clima, parece que baixa poeira, assim, clima assim meio paradão, tá? Então acaba não sendo aí um período legal. Agora é um período longo, né, gente? Porque a Lua passa pela quadratura com o Sol às 13h31 e ela chega à quadratura com Saturno às 22h23. Então a gente vai pegar a tarde inteira, uma boa parte da noite com essa influência. E para todo tipo de atividade muito técnica, muito cheia de procedimentos, já não é recomendada essa influência, né? Meio chata mesmo, meio insatisfeita. A Lua fica fora de curso desde as 22h23 do dia 6 até o dia 7 às 13h29, que é quando a Lua ingressa aqui no signo de Câncer. E ela fica no domicílio dela, né? Então, 13h29 do dia 7, sexta-feira. E aí, assim, em termos de clima, não é exatamente parado porque Câncer é um signo cardinal, né? Mas na sexta, a gente só vai ter esse momento do ingresso da Lua em Câncer. A gente não tem nenhum aspecto perfeito. Só que você já percebe que aqui, assim que a Lua ingressa em Câncer, ó, ela já tá se aproximando da quadratura com Mercúrio. Então, mesmo que não tenha aspecto perfeito na sexta, no sábado, nessa influência da tarde, da sexta, da noite, vai aumentando a influência dessa quadratura. Aqui, gente, eu penso que para temas técnicos não é legal e nem para comunicação. É no dia 8 de março, 00h05, que a gente tem esse momento perfeito de quadratura. Olha, são os planetas, são os astros mais rápidos, né? Então, para coisas bem rotineiras mesmo, não é legal. E conversa, fechar negócios, essas coisas também. Mas, assim, como vai acontecer bem na virada do dia, eu penso que a gente vai pegar essa influência, como eu falei para vocês, mais na sexta. Então, a cautela que você deve ter aqui com essa quadratura é mais para a sexta do que para o sábado, tá? Então, evitem temas muito técnicos, evitem também conversas importantes, né? Assuntos comerciais de grande importância já acabam tendo um pouquinho mais de prejuízo aqui. Fica um pouco irritado, tá? Impaciente, aí é uma configuração um pouquinho impaciente aí com as coisas, né? Depois, no sábado, antes que a Lua chegue à quadratura com Vênus, nós vamos ter às 2h13 na madrugada o Sol num trígono com Marte. Olha,
assim, ele é um pouquinho melhor para Marte, né? Marte tem um domínio na triplicidade da água, né? E quando acontecer esse trígono, que vai ser na madrugada, né? Noturno, tá vendo? O Sol tá aqui abaixo do horizonte. Então, se aproveita um pouco desse trígono no sentido de qualidade da realização das coisas, né? Ele não vai dar um impulso de velocidade e nem de iniciativa, assim, para grandes coisas, grandes embates, grandes guinadas, não vai ganhar, né? Marte ainda não tá em Câncer, né? Não tá muito com esse perfil. Mas é um trígono, né? Até penso que para pessoas líderes, assim, ele pode ser legal. Então, às vezes, se atinge o alvo, atinge o objetivo sem precisar ser muito agressivo, sem usar muito de força, né? Às vezes só um jogo ali acaba sendo aí favorável, né? Mas eu penso também, assim como a quadratura que a gente tem de Lua e Mercúrio, que esse trígono do Sol com Marte a gente vai sentir mais na sexta do que no sábado, né? Porque ele chega ao ponto exato 2h13 da madrugada do sábado, então o Sol tá se aproximando desse trígono, tá bem forte na sexta, né? Esse trígono tá forte, tá aumentando a influência. Então a gente vai sentindo essa característica mais forte aqui na sexta-feira, né? Bem interessante, tá? Olha, eu até penso que para atingir sucesso não é ruim, só que ele não tem aquela configuração de grande brilho, grande visibilidade, né? Porque o Sol tá peregrino e tal. Mas é como eu disse para vocês, eu penso que atingir o alvo, conseguir as coisas que você deseja, né? Pensando em realização, acontece de maneiras diferentes, né, variadas, assim, você consegue atingir os seus objetivos sem ter que se impor muito, sem ter que usar muito da força. É legal essa influência que acaba sendo interessante. Bom, 7h20 da manhã no sábado, aí a gente tem então esse aspecto entre Lua e Vênus, né? Olha, é um aspecto desafiador, de novo os astros femininos, então assim, para o mundo feminino não é muito legal, para tema de estética, beleza também, só que assim, Vênus também tem um domínio na triplicidade da água, então como ela tá muito prejudicada aqui, né, ela tá só no próprio termo, né, tá retrógrada e tal, ela se beneficia um pouquinho desse aspecto de quadratura. Agora, não é para usar com o campo da estética, das artes, da beleza, de maneira geral, do amor, do romance, tá, gente? Porque a natureza do aspecto é desafiadora. Tenha cautela, ameniza um pouco, não é exatamente uma configuração de prejuízo excessivo, mas tem que ter cautela, tá? Bom, a Lua passa pela quadratura com Vênus e chega a uma conjunção com Marte às 21h52. Então, a gente vai pegar a manhã toda, a tarde toda, uma parte da noite ainda, o aumento da influência de Lua, conjunção com Marte, né? E, bom, nesse momento ainda tá perto do trígono com o Sol, né? O Sol passou ali um pouquinho do trígono, né, com Marte. Agora, a Lua se sai um pouco melhor, né? Mas, gente, todo encontro de Lua com Marte acaba instigando um pouco mais prejuízos, um pouquinho da agressividade. Tenha cautela. Eu até penso que nesse momento exatamente não é super ruim, porque, ó, tem o lote da fortuna logo ali, né? Um pouquinho depois. Então, ameniza um pouco. Agora, ameniza um pouquinho. Agora, a conjunção de Lua com Marte, ela não é exatamente aquela característica empolgada, que dá um embate direto, que dá uma força vibrante, né? Mas a qualidade úmida e fria da água não favorece exatamente essa pontualidade de Marte, né? Mas fiquem atentos ali o que for surgindo, né? E depois a gente tem às 23h16 a Lua num trígono com Sol. Assim, para a Lua continua sendo interessante, para o Sol não muito, né? Mas é um trígono, é um aspecto bom e ele mantém o clima bastante favorável. Se você precisar iniciar alguma atividade importante, pode conseguir aí a realização sem muitos embates, tá? É um trígono, né? Então é um trígono de água, principalmente nas atividades que não sejam assim muito técnicas, que dependam da abstração, da sensibilidade, pode ser bastante interessante, né? Qualquer atividade, né? Porque o trígono garante aí uma realização, tá bom? Bom, gente, é isso que temos para essa semana. Então vocês viram que é uma semana com muitos aspectos, né? Vem um pouquinho em comum também, né? Eu já falei para vocês que esse trânsito do Sol em Peixes, chegando aqui pertinho de Saturno, tá movimentando bem, mas já tá começando a diluir, né? O Mercúrio já deixou esse campo, vai facilitando um pouquinho mais. E esses dois aspectos do Sol também acabam sendo aí interessantes, né? Para a realização aí dos objetivos, né?
Principalmente esse último com Marte, né? Porque o primeiro é uma quadratura com Júpiter, tá um pouquinho evasivo ali. Bom, uma ótima semana para vocês. Aí a semana que vem eu volto, a gente conversa mais aí, né? Tem muita coisa acontecendo nesse primeiro semestre, como eu falei para vocês, tá? Então não esqueça de deixar aí sua curtida, seu comentário. Ótima semana. Até mais.